Olá, vestibulando. Olá, aluno, tudo bem? Hoje a prova da FGV, a prova de inglês, que foi uma prova difícil, uma prova que exigiu bastante cuidado do aluno ao resolver. Algumas questões foram fáceis e diretas, algumas questões foram médias e umas 3, 4 questões bem difíceis. Tirar 9 pode ser uma nota que uma boa quantidade de alunos consiga, mas para ter aquele destaque, aquela vantagem competitiva na nota final, lembrando que agora 20% da sua nota vale da parte de testes na sua aprovação final para entrar na fundação, você precisa de inglês e de outras matérias mais do que nunca. Mas de inglês, mais do que nunca, sua matéria amiga para entrar na FGV. Eu vou fazer hoje a resolução aqui dos 2 textos, manteve o padrão, a GV, a banca considerou 2 textos para as 15 questões, textos recentes desse mesmo semestre, então isso foi muito legal, porque os textos foram atuais. E nas questões interpretação, houve uma inovação. A questão número 38 da sua prova teve uma novidade, o enunciado que foi especial, uma vez que pedia, olha, aluno, quero que você faça uma análise crítica, quero que você faça uma leitura analítica do texto e vou te propor uma situação em que você vai analisar o que a situação propõe e a partir desta condição você resolve a sua questão. Então foi muito legal a prova, ela realmente se propôs a fazer aquilo que é selecionar os melhores alunos. Eu vou aqui para a lousa e aí na lousa eu faço a explicação das questões. Vamos lá, o primeiro texto tinha como título Money, um texto clássico da GV com 6 parágrafos, era interessante aqui analisar, ó, a fonte do texto e a data, revista preferida da FGV, The Economist, do dia 18 de agosto de 2012. Eu vou só ressaltar o seguinte, lembrar, a prova de administração pública e a prova de administração de empresas é a mesma. Então tudo que eu fizer aqui na prova A vale para todos, tá bem? E aí faço uma correspondência pelas provas demais que vocês fizeram aí, talvez só a ordem das letras esteja alterada na resolução. Bom, a questão número 31, de cara, olha, o debate mencionado, então existe um debate, o aluno tinha que encontrar isso. Na última frase do primeiro parágrafo, referia-se a qual das questões. Lendo o texto, o aluno perceberia, olha, alguns argumentam que o dinheiro tem suas raízes no poder do Estado. Enquanto isso, outros afirmam que a origem do dinheiro vem da ordem privada. Esse é o debate. Pensar que uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Eu li isso no terceiro trecho, na terceira linha do texto. Então, de todas as perguntas, a que mais apropriadamente se refere a isso é a letra D. Was money conceived because of a private impulse or because of a governmental impulse? Olha lá, Estado ou ordem privada? Resposta da questão 31, D de dado. A questão 32, a questão seguinte, também no seu enunciado, ajudava o aluno. O examinador estava muito bonzinho hoje, quando ele propôs isso. Olha, parágrafo 2, a frase, lots of things can do these jobs. Lots of things, what? E o aluno leria no texto, olha, o dinheiro satisfaz, preenche 3 funções principais. Quais são essas funções? Existe uma primeira função, que é ser meio de troca. A segunda função deve guardar valor. E a terceira função, que deve ser fácil de se contabilizar, de se contar, para que o valor fique preso a ele. Então, na frase que o examinador pediu para você responder, tá aqui, lots of things can do these jobs. E outros produtos já fizeram isso no passado, como chá, como sal, como gado. Assim, a resposta dessa questão 32 será a letra E. Se um item cumprir, satisfizer as 3 funções principais daquilo que o dinheiro pede, então poderá ser considerado dinheiro. A resposta da 32, letra E. Uma prova muito bem elaborada pela FGV. A questão 3 pedia o puzzle. O puzzle é alguma coisa que vai se construir ou que demanda algum estudo, que demanda alguma coisa que é confuso e que você deve resolver. E o texto explicou isso. The puzzle is how people
agreed what to use. Por quê? A dificuldade é você achar um parâmetro e concordar qual será o meio da troca da espécie, do valor, do bem na hora do seu escambo. Porque trocar um cavalo por milho pode ser uma coisa difícil e você quantificar. Então, a questão aqui da questão 33 será, nos tempos antigos, qual era o critério adotado e determinado se ou não determinado item seria aceito como dinheiro? 3A como resposta. A questão seguinte, a nossa questão número 4, de acordo com a informação do artigo, o Carl Menger. Então, esta figura, esta pessoa, Carl Menger no texto, tem opinião e posição definida. E ele acreditava em alguma das coisas. Ele acreditava que a monetização de uma economia, olha a resposta aqui, começava quando a agricultura de comunidades moveram-se, deixando aquela prática de fazenda de subsistência para uma especialização. A resposta da questão está aqui, na especialização. Essa era a sacadinha para acertar a questão número 4. Olha só, quando os fazendeiros então começaram a limitar suas atividades a certas áreas de competência, isto é, a especialização, o dinheiro passou a ser base importante da economia. Então, a questão 4, marcarei a letra D de dado. A questão 5, uma questão direta. Things, with some things working better than others. Aqui, o difícil era você entender a que se referia o things dentro do parágrafo. Eu vou fazer a leitura aqui de um trecho para a gente entender melhor. Falava assim, olha, aquele commodity, aquele bem usado como dinheiro, não poderia perder valor quando comprado e vendido. Nesse sentido, neste entendimento, a roupa, a vestimenta, seria uma base ruim para a gente tratar de dinheiro, porque perde valor facilmente. Uma pessoa não vai aceitar uma roupa usada tendo, assim, o mesmo valor de uma roupa zero bala. Também temos que levar em conta o seguinte, olha, o bem tem que ser portátil, fácil de ser transportado e durável. Se a gente for tratar de coisas duráveis, então vamos esquecer frutas e vegetais, que não vão ser duráveis. Uma outra característica interessante do que ele fala aqui, é uma boa base monetária, é você poder dividir, quando necessário, o bem. E aí, com algumas coisas, fica muito difícil fazer a divisão. Então, o Menger, ele chamou essa propriedade de vendabilidade, capacidade de se vender algo com mais facilidade. E os temperos e as conchas, no passado, tinham essa característica. Tá, eu li tudo isso e o que tem a ver com a questão? Eu quero aqui, essas coisas que funcionam melhor do que as outras. Então, retomando, vestimenta, algo durável, algo portátil, algo divisível, seriam itens que podem ser usados como dinheiro. Resposta da 35, letra E. Bom, voltando aqui para a nossa posição inicial, temos o seguinte, as questões 31, 32, 33, 34, 35 estavam em ordem direta na resolução. Agora eu vou resolver a 36, 37, 38, que foram questões que exigiam um pouco mais de atenção. Aqui começou a dificultar a prova para o aluno. Então vamos lá. A questão número 36 trouxe o seguinte, de acordo com a informação do parágrafo 5, todas as seguintes ajudam a determinar se ou não um commodity é vendável, exceto uma delas. Então, eu tenho 4 afirmações que estão corretas e uma que está errada. Vou ter que ler uma a uma, portanto. Letra A. O commodity que pode ser armazenado por longos períodos e sem perder valor. Isso é característica de sua vendabilidade? Sim. Letra B. O commodity tem um padrão de valor que possa ser garantido pela instituição governamental. Essa garantia não existe no texto. Está errada. A letra B. Ainda mais que no texto eu me atentei a esse detalhe, Os governos não têm nenhuma função aqui, então o governo não atua nessa relação, nessa força de mercado.
Enquanto isso, ó, na letra C, mesmo se um commodity tiver sido usado, deverá ter o mesmo valor? Sim, que foi o que eu usei como resposta um pouquinho na questão número 5, anterior a essa, 35. Na D, o commodity pode ser usado como um todo, como partes? Também citei isso na minha leitura da questão anterior. E a letra E, é fácil levar de um lugar para o outro? Sim, é importante que você possa transportar aquilo que você vai transacionar na relação comercial. Então, de todas as alternativas, a errada será a letra B. E, curiosamente, o erro nessa questão é o seu acerto, porque ele pede de todas, menos uma. Então, a B foi a resposta da 6. O aluno tinha que ficar atento para acertar essa questão número 6. Já na questão 7, qual das seguintes é mais apoiada pelas ideias de Carl Menger? Então, como apresentadas no artigo. Olha, o Menger tem um trechinho de texto que ele fala, ele percebeu que existem formas monetárias de dinheiros, e aqui está o plural, descritas, e essas formas poderiam ser aplicadas, inclusive, dentro de presídios. E aí ele discutia a origem dessa base monetária. Então, se eu tenho essa informação para a questão 7, eu vou marcar aqui, ó, já vou ler e já vou marcar a letra A como resposta. O mercado pode influenciar a origem do dinheiro, mesmo que numa prisão. Isso parecia estar errado, mas como o texto me garantiu essa informação como correta, então vou marcar sim 7A. Agora vamos lá, questão mais difícil da prova, a questão número 8, a questão que inovou. Olha o enunciado. Com relação à informação do último parágrafo, se uma pessoa é seguidor ferrenho, se uma pessoa rigidamente segue as crenças econômicas aplicadas pelo Charles Goodhart, avaliando um plano para adotar como base de recurso financeiro aqui o ouro não refinado, bruto, provavelmente qual conclusão o aluno chegaria? Aqui, aluno, era muito difícil acertar essa questão. É o seguinte, o texto, na sua leitura, dá a ideia de que o Menger acredita que isso possa ser verdade, enquanto Goodhart é contrário. Faria o aluno marcar a letra A, um a favor e outro contra. Mas o que acontece? O texto fala uma coisa e o examinador te pediu outra coisa. Ele inovou nesse tipo de questão. Olha, se colocando numa outra posição, como se você fosse um third party, uma terceira parte, no que você acreditaria? Se você está derrubando esse projeto, esse plano de adotar o ouro como base monetária, você vai, contrariamente, rejeitar o plano na posição do Hart e também você vai fazer um esforço para derrubar o que o Menger fala. E no último texto fala que a teoria dele falha, que ela não funciona. Assim eu permito a marcação da letra C, que as ideias de tanto Menger quanto Goodhart rejeitam o plano. Os dois são contrários. Uma questão muito bem feita, muito difícil. Imagino que os alunos não estivessem esperando essa questão. Agora aqui, no próximo textinho, o texto 2 que a gente tem, voltando para a nossa posição aqui inicial, terei o seguinte, o texto com título North Korean Brides, as noivas norte-coreanas. O que acontece nesse texto? Pessoas são vendidas da Coreia do Norte para a China e da China elas acabam tentando ir para outros lugares. O Stephen Kim, que é um homem de negócios americano, ele acaba ajudando, ele acaba atuando como meio, como mecanismo de ajuda de muitas pessoas para fugirem desse regime, dessa condição restritiva e certamente antidemocrática. Bom, nesse texto, que aparentemente era fácil na leitura, trouxe um complicômetro pequenininho. Na primeira questão, a 39, tivemos a resposta pedida sobre o primeiro parágrafo, mas a realização, a concretização da resposta só veio durante a leitura do texto, construída no parágrafo 3, 4 e
eu acredito que concretizada de fato, eu encontrei a resposta mais firmemente no 5º parágrafo. Então, o difícil desse texto foi, talvez o aluno ter percebido que era necessário ler quase ele inteiro para depois resolver as questões. Vamos lá para as questões então. A questão número 39, que era a primeira desse texto, não vou deixar de comentar, hein? O texto adaptado da revista Newsweek, do dia 27 de agosto de 2012. Como eu já havia comentado, uma prova com textos atuais, já que foi uma crítica que eu fiz no último semestre, o examinador da GV resolveu atender esse pedido de textos atuais. Daí, a questão 39. Qual que era o plano de Deus citado no primeiro parágrafo, quando se tem a frase He likes to say it was God's plan? Se refere a qual das seguintes? Bom, na questão 39, eu diria o seguinte, que o Kim ajudou na leitura, né, aquilo que você leu e já entendeu, o Kim ajudou a abrigar refugiados, aqueles que vinham clandestinamente da Coreia do Norte. Então vamos lá. O Stephen Kim tornou-se praticante do cristianismo quando viveu na China. Isto não é uma informação correta a partir da leitura do texto. Na B, o Stephen Kim tornou-se profunda e seriamente envolvido em ajudar as pessoas da Coreia do Norte que eram vendidas para casamento. Na verdade, eu risquei essa alternativa, mas ela está correta. Ai, o que eu faço agora? Vou riscar todas, e daí eu leio de novo. Olha lá, pronto, eliminei tudo. Imagina que eu sou um aluno fazendo a prova, fiz uma bobagem, volta para a questão. Começando a resolução de novo. O Stephen Kim tornou-se praticante do cristianismo. Não é verdade. Na B, o Stephen Kim tornou-se profundamente e seriamente envolvido, verdade, em ajudar as pessoas da Coreia do Norte, sobretudo as mulheres, que haviam sido vendidas para o casamento. A B está correta. Eu vou excluir as outras para ter certeza e marcar certinha a letra B. Olha só, era ilegal? É ilegal comprar e vender seres humanos? Nossa, isso aqui é muito ilegal. Não tem nenhuma condição do aluno marcar a letra C. D, a voz de Deus. Parece que ele ouviu um chamado de Deus. Não. Letra E, na China, as noivas e também na Coreia do Norte, não tem ninguém para protegê-las, exceto Stephen Kim. Nossa, que responsabilidade dele. Seria um exagero marcar a letra E. Assim é a resposta da questão 39, letra B de bola. Ok? Resolvi a questão, quase cometi um deslize. Ufa, a tempo. Questão 40. A questão 40, aqui o aluno já começa a ficar cansado, tem que ficar bastante atento durante a leitura para não perder o foco. E era uma questão fácil, era uma questão direta. Aproximadamente 10 anos do passado, há 10 anos, o Stephen Kim. O que a gente sabe dele? De uma década, ou um pouco mais. Ele estava vivendo na China. A palavra-chave dessa questão é essa daqui, overseeing, que é supervisionando a produção de cadeiras que seriam vendidos no varejo nos Estados Unidos. Destas informações, na 40, eu marcarei a letra D. Ele administrava, ele gerenciava a produção de cadeiras que eram exportadas da China para os Estados Unidos. A resolução da questão 40 tem como resposta a letra D de dado. Tudo bem? Então, 10, D, 40, D na ordem 10, na prova total, 40. A questão 41, de acordo com a informação do artigo, qual das seguintes é provavelmente verdade em relação à igreja que o Stephen Kim frequentava? Olha essas informações que eu peguei no texto. Primeiro, era uma igreja secreta. Segundo, não estava registrada junto ao governo chinês como requisição por lei, ordem de lei, positivada em lei. Então, ela operava, essa palavra para mim é mais forte agora, ela operava underground, na clandestinidade. Eu entendo destas informações que a questão 41 traz a letra A como resposta. A forma como operava esta igreja era considerada ilegal na China, porque ela estava irregular. 41, resposta A. A questão 42,
de acordo com a informação do artigo, os 2 homens que Stephen Kim encontrou na igreja em Shenzhen receberam. Bom, a igreja deu algum apoio para eles. Eu acredito nisso. Mas a igreja só os alimentou e só deu a eles um pouquinho de dinheiro e depois, ó, caras, por favor, vazem, área, deem o pé, caiam fora. Então, desta informação, eu entendi que o apoio da igreja não foi tão grande. Então, os 2 homens receberam, ó, estou marcando a letra C, receberam apenas, o apenas aqui está correto, uma pequena quantidade de ajuda da igreja propriamente dita. Porque quem ajudou mais foi o Kim, no final das contas, que eu vou usar, inclusive, para responder a questão 43, a nossa questão seguinte. Então, na 43, no parágrafo 4, quando o Stephen King coloca a questão, why do you let them go? Ele pergunta isso ao pastor. Ó, aqui, ó, por que você fez isso? Como assim? Não é possível. Ops. Como assim? Como que você deixou eles ir? Porque nós estávamos com medo, respondeu o pastor. Porque se nós fôssemos pegos, teríamos problemas. Então, eu entendo que o Kim acreditou que com a igreja agindo dessa forma, a igreja estaria colocando os 2 homens em risco, porque eles estariam soltos, largados, sem nenhum apoio. O Kim levou eles para casa, deu a eles alguma condição e ajudou estes homens. Resposta da 43, C de CPV. A 44 é aquela questão que, ó, except, menos. Então, todas estão corretas, menos uma. Qual a afirmação errada? A letra A diz, ele encontrou lugar para os refugiados ficarem fora de perigo? Sim, abrigo seguro. Ele forneceu aos refugiados boas roupas? Não. Novas identidades? Não. Para evitar que fossem presos? Não. Então a B está toda errada. A letra B, a resposta da 44. Só para ter certeza. A C, ele tomou cuidado, tomou conta das necessidades básicas dos refugiados? Sim. Ele tornou possível que os refugiados comprassem alguns itens? Sim. Ele achou meios dos refugiados saírem da China? Sim. Então, a letra B, a resposta definitiva da 14. Nessa, não há dúvida. E a última questão aqui da nossa prova, a questão 45, trazia assim, qual das seguintes é apoiada pela informação do artigo? A gente sabe que as mulheres da Coreia do Norte eram vendidas. Elas estavam sendo vendidas, elas fugiam então dos homens chineses que as compravam para serem suas noivas. Então as mulheres não tinham solução, elas eram da Coreia do Norte, elas tinham que fugir para a China, porque era o único meio, o texto afirma isso, e depois elas tinham que ainda conseguir fugir da China para algum outro lugar, fugindo desses homens. Então a resposta da 15 vai ser, da 45 no final, vai ser many of the North Korean refugees in China are in fact running away from Chinese men. Tá? Então, esta foi a prova da GVADM, uma prova muito bem elaborada, uma prova que tomou o tempo do aluno, precisou de muita atenção do aluno, não é uma prova que dá para ser resolvida em 20 minutos, acabou, vou fazer outra matéria. Inglês é tão importante, se não mais importante do que as outras matérias, eu arrisco dizer isso, para o sucesso e construção de pontos necessários para o aluno ser aprovado em administração de empresas e administração pública. Espero que vocês tenham tido sucesso. Valeu, abraço, tchau, tchau. Boas férias!